uma oração pedindo ao Senhor que fale por mim, que fale em mim, que não seja eu que fale, mas Ele fale, que Ele coloque as palavras em meus lábios, em meu coração, mas também as palavras que o Espírito Santo vai tocar no seu coração nessa noite. Então eu peço, mesmo sentado, quem está sentado, quem está de pé, quem está de joelho, vamos lá rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruí os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta tarde, já quase noite, nós estamos aí encerrando um trabalho missionário dos nossos jovens que realizaram aqui nesse dia. Mas eu quero lembrar vocês o seguinte: o evangelho de hoje, escolhido pela igreja para falar sobretudo da festa desses dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, por coincidência são meus protetores, não sei como chama isso, né? Meu nome monástico, Pedro Paulo, né? Padre Pedro Paulo, né? Mas veja bem, vamos voltar aqui. Jesus havia chamado os discípulos e enviou eles 2 a 2 para fazer o que vocês fizeram hoje. Nem você sabia disso. O evangelho de hoje foi aquilo que vocês fizeram depois que vocês terminaram. Foi a partilha. Depois dele ter enviado os discípulos em missão 2 a 2, e eles então foram anunciar Jesus, falar da sua experiência, do seu convívio com Jesus. E quando eles voltaram, Jesus então chamou eles e disse: olha, o que o povo, aonde vocês foram, falaram de mim? E aí eles disseram: uns falam que o Senhor é João Batista, que o João Batista tinha morrido, e os outros profetas nem se falam, né? Mas falou que Jesus tinha ressuscitado, João Batista tinha ressuscitado, ou então Elias que teria ressuscitado, Jeremias, ou qualquer um dos outros profetas. E a pergunta de Jesus, que não quer calar, e que é a pergunta que você tem que responder para você, cada um tem que responder, é a sua fé, é a sua profissão de fé. E para vocês, quem sou eu? Quem é Jesus para você? Essa pergunta vai modificar a sua vida. Essa pergunta que você tem que responder no dia a dia da sua vida é que vai modificar toda a sua vida, vai dar o sentido para a sua vida que você está buscando e que talvez você ainda não encontrou o sentido, aquilo que vai te fazer verdadeiramente feliz. Porque quando a gente encontra Jesus, quando a gente experimenta realmente Jesus agindo em nós, Ele transforma toda a gente. Ele faz do tímido a pessoa mais alegre. Ele faz das pessoas, Ele pega aquelas que estão na sarjeta e faz elas grandes. Mas Ele também pega aqueles que estão lá nos tronos e joga ele para a sarjeta. Ele exalta os humilhados e humilha aqueles que se engrandecem, que se exaltam, aqueles que usam do poder para oprimir os mais fracos, porque Ele é o Senhor. E foi isso que Pedro, em nome de todo o grupo, respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Bem, Pedro não sabia o que estava dizendo, ele não tinha noção do que estava falando, porque ele não falou com
o conhecimento da mente. Ele não falou como um filósofo, um teólogo ou um cientista. Ele não tinha noção do que estava respondendo, porque não era ele que estava falando. É como se o Pai, Deus, falasse no ouvido dele. Fala assim, fala para ele que ele é o Filho de Deus, o Messias. E por isso Jesus então, respondendo para Pedro, ele diz: Simão, filho de Jonas, você é feliz, porque não foi da capacidade humana, da inteligência humana, da sabedoria dos homens, que você chegou a essa verdade, mas o meu Pai que acabou de te revelar. E nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia é palavra de Deus, porque ela é revelada. O que significa? Deus nos revela quem Ele é. Você não pode conhecer a Deus se Ele não se manifestar a ti, se Ele não se revelar a ti. Mas você precisa abrir-se a Ele, abrir ao Senhor. E para abrir ao Senhor, você precisa, naqueles momentos em que o Senhor te leva num cantinho sozinho, como um casal de namorado que quer ficar a sós para se conhecer melhor. O Senhor te leva num cantinho, e às vezes naqueles momentos de tristeza, por uma decepção, por alguma coisa que na sua vida não está bem, e Ele então te leva para que você possa encontrar-se com Ele, para você poder rasgar o seu coração para o Senhor, para você poder dizer ao Senhor o que está acontecendo na tua vida. E ali então o Senhor vai te revelando, o Senhor vai te mostrando quem Ele é. E você precisa procurar experimentar esse Senhor na tua vida. Você precisa, seja você católico ou evangélico, ou você que não é nada, você que não crê em nada, você que não professa nada, mas um dia você precisa encontrar-se com esse Senhor na sua vida. Nem que seja no último suspiro da sua vida, nem que seja na última hora da sua vida, mas um dia você precisa encontrar-se com o Senhor e pedir perdão dos seus pecados, e fazer um propósito com o Senhor de você mudar a sua vida. Mas você precisa querer ser santo. Nós não podemos viver apenas de oba-oba. No dia a dia, não é todo dia que a gente está na oba-oba, mas a gente precisa, no momento das nossas vidas, momentos cruciais da nossa vida, a gente precisa sim dizer não ao pecado e querer ser santo. Mais do que você querer vencer na vida, mais do que você querer ser rico, mais do que você querer ser famoso, você precisa querer ser santo. Buscai as coisas do alto, ou seja, busque as coisas de Deus, busque a santidade. Você por si só não pode fazer nada, mas o Senhor que está no nosso meio, o Senhor que está aqui e agora, o Senhor que morreu por ti, morreu por nós, enviou teu Espírito Santo e deixou na tua igreja. Quando eu digo igreja, eu não estou dizendo igreja católica só. Vamos deixar claro isso. É muita hipocrisia, é muita petulância de querer achar que a tua igreja ou a minha igreja é a única. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é o seu coração. O reino de Deus é o seu coração, mas o seu coração precisa estar voltado totalmente para o Senhor. É interessante porque depois de Jesus falar isso para Pedro, ele disse: Pedro, a palavra Pedro significa pedra, rocha. Tu és rocha, tu és pedra. E
em cima desta pedra eu vou edificar a minha igreja. E o inferno não tem vez com ela não. O poder do mal, o poder do maligno, as obras do maligno, as ciladas, as armadilhas, as artimanhas dele, não poderá vencê-la. E é interessante porque Jesus, certa vez, contando uma parábola e falando sobre o reino de Deus e sobre como a necessidade de ser santo, de buscar o reino de Deus, ele conta uma parábola dizendo o seguinte: olha, quem ouve as minhas palavras, quem ouve e pratica e vive e ensina para os outros, é como aquele que constrói a casa sobre a... Fala mais alto. Rocha. Sobre a rocha. E aquele que ouve a palavra, mas não está nem aí, só quer saber de curtir e não se importa com as coisas de Deus, é como aquele que constrói a casa sobre a areia. E o que acontece? Vem as dificuldades da vida, vem as tempestades, as enchentes, e a casa vai para o beleléu. Aliás, convenhamos, os casais aí jovens que começaram a vida, que estão aí lutando para construir uma casa, ou já construíram uma casa, eles sabem muito bem que não é barato construir uma casa. Não é barato construir uma casa. Uma casa hoje mais simplesinha, só de material de construção, você vai gastar uns 60 mil para cima. Casinha simples. E você não junta 60 mil de um dia para o outro, não. Uma casa boa aí, né? 100 e poucos mil reais. Você precisa trabalhar muito para conseguir. Agora, você imagina, você lutar para conseguir, a vida toda conseguir comprar uma casinha, e depois você imprudentemente constrói a casa no lugar errado e vai para o beleléu. Toda a sua economia, toda a sua vida. Agora, você imagina você investir toda a tua vida neste mundo, você viver a vida neste mundo, mas sem Jesus. Se você não praticar a palavra de Deus, se você não buscar realmente viver a palavra de Deus, vai chegar uma hora que nos momentos de tempestade, nos momentos de dificuldade da sua vida, você não vai aguentar, você não vai resistir. Então você precisa verdadeiramente voltar-se para o Senhor e deixar que Ele construa a sua igreja, que Ele construa o reino de Deus em você, e que Ele faça de